Olá, pessoal! Na aula passada vocês aprenderam um pouco sobre os boxes inline e nessa aula vocês se tornarão grandes experts em cores HTML. Vamos começar aqui abrindo o nosso diretório das aulas. Vamos aqui copiar esse arquivo da aula anterior. Eu estou clicando em Ctrl C, Ctrl V, né? E aqui renomear para aula 5. Vocês já sabem como abrir o documento para edição. Basta clicar com o botão direito sobre o arquivo HTML e abrir com Notepad++, que é o nosso editor, né, para este curso daqui. E para a gente visualizar o documento, vamos dar um duplo clique que ele vai automaticamente aqui abrir no nosso browser, no nosso navegador Firefox. Agora, pessoal, vamos conhecer um pouquinho mais sobre as cores em HTML. Então, antes de mais nada, pessoal, nós temos três formas de atuar com cores, né? Mas como é que eu aplico uma cor em algum elemento aqui, né? Nós temos aqui, ó, esse elemento que é o título aqui do nosso documento. Eu posso clicar aqui neste botão aqui de quebra de linha para poder colocar todo mundo na mesma linha, inclusive. Até dando algumas dicas aí de como utilizar o seu Notepad++. Se você clicar em Ctrl e mover o mouse para cima, ele vai aumentando as letras. Vocês podem utilizar esses botões aqui, inclusive, também. Fica até melhor assim para vocês visualizarem o código que nós estamos construindo. Mas vamos lá. Então, nós estamos trabalhando aqui com o título do nosso documento, né? E eu quero definir uma cor para esse título. Então, nós vamos conhecer agora o atributo que nós vamos utilizar muito nas aulas de CSS, que é o atributo Style. Então, opa, olha aí o que, que vocês já estão aprendendo, né? Vocês aprenderam que é possível colocar atributos em tags. Então, essa aqui é a nossa tag H1. Nós colocamos aqui o atributo Align Center nas aulas anteriores, né, onde ele centralizou esse texto. Agora estamos colocando um atributo Style, né? Esse atributo é que define o estilo visual desse elemento, ou desse box aqui, né, que no caso é um box em bloco. Depois a gente vai ter umas aulas sobre isso. E como é que eu defino a cor do texto que está aqui dentro, né? Para isso, eu vou utilizar aqui a propriedade CSS, né, que é a propriedade color, tá bom? Como é que eu atribuo um valor aqui para essa propriedade? 2 pontos aqui dentro, tá bom? E como é que nós definimos os valores aqui para uma cor? Nós temos três formas de definir valores para uma cor. Pode ser por nome, então poderia colocar um blue aqui, sempre em inglês, né? O ponto e vírgula define que eu terminei com essa propriedade, terminei de atribuir o valor para essa propriedade. Então, vou salvar aqui e nós vamos ver o resultado aqui, né? Eu atualizei o documento e ele coloriu aqui para a gente esse texto com a cor azul, né? Então, uma forma que nós temos, vocês acabaram de ver, é a forma aqui através de nome. Mas eu tenho outras duas formas, tá? Eu tenho todas as cores, né? Elas são formadas no padrão RGB, tá? Esse padrão, né? O R significa vermelho, de red, né? O B de blue e o G, que é aqui no meio, né? RGB, de verde. Então, é a composição dessas três cores que formam as 16 milhões de cores disponíveis para a gente utilizar aqui no nosso HTML, né?
Então vamos lá. Nós temos aqui as variações. Eu tenho aqui o RGB em dois padrões. O padrão decimal, onde eu coloco o valor do vermelho, do verde e do azul em formato decimal. Então eu tenho aqui decimal. E no formato hexadecimal. Então no final eu tenho aqui esses três padrões. Através dos nomes, formato decimal e hexadecimal, sempre usando RGB. Tá joia? Então, o que que acontece? O padrão, depois a gente pode estudar um pouco mais sobre cores, definir, ensinar para vocês como é que a gente forma uma cor, né? Mas aqui, a título de exemplo, eu vou mostrar aqui, por exemplo, como é que a gente coloca uma cor no padrão hexadecimal. É sempre com cerquilha. E eu vou colocar aqui, por exemplo, vermelho. Então, eu vou colocar FF, que é o máximo de vermelho, e 0 de verde e 0 de azul. Então, ele vai colocar esse texto em vermelho para a gente. Tá? E eu tenho um terceiro formato, que é o RGB, e aqui eu coloco os valores aqui. Vou colocar um valor que eu não faço a menor ideia do que é isso. Onde eu separo aqui os valores do vermelho, verde e azul, né, em formato decimal. Então tá aqui, nós formamos essa cor, tá bom? Agora, a pergunta que vocês devem estar fazendo, joia, então a gente está mexendo com algumas cores aqui, já descobri que nós temos esses três formatos aqui, né? Aliás, esses três formatos não. Esses três formatos, né? Decimal, hexadecimal e no formato de nomes, mas aonde é que eu sei, aonde é que eu posso ver essas informações, onde é que eu posso selecionar uma cor, por exemplo, né? Para isso, vocês podem entrar aqui no site www.w3cschool, né? Aliás, W3Schools. Esse aqui é um portal onde vocês vão encontrar várias referências, vários cursos de HTML, de CSS, onde vocês vão poder efetivamente se aprofundar ainda mais na linguagem. Tá? Eu vou entrar aqui, por exemplo, em HTML, né? E nós vamos ver aqui, por exemplo, aqui, ó, HTML cores. Tá? Aqui em cores, nós já estamos vendo aqui essas cores, olha aí. Né? Preto, vermelho, verde, né? Então se eu quiser colocar essa cor de verde aqui, poderia pegar essa cor hexadecimal. Lembrando o seguinte, pessoal, a cor, vocês podem colocar essas três formas, mas o padrão da web é o hexadecimal. Então vocês vão encontrar sempre muitas referências aí para hexadecimal. As outras referências, vocês vão acabar encontrando poucos portais que utilizam o padrão decimal e de nomes, tá? Então vamos sempre manter esse padrão. Então aqui, ó, como eu falei para vocês, nós temos aqui 16 milhões de possibilidades de cores, tá? Nós temos aqui algumas tonalidades de vermelho, onde a gente pode escolher, tonalidades de cinza, né? Nós podemos escolher as cores por nomes, então tem aqui, ó, Color Names, onde vocês podem encontrar aqui, né? Eu quero pegar esta cor daqui, Dark, aliás, esse verde aqui está melhor, Dark Green, né? E vamos colocar aqui Dark Green, tirando o cerquilha, porque o cerquilha é só para hexadecimal. Né? Vamos voltar aqui e tá aí, um verde escuro. Tá? Se nós quisermos aqui agora pegar uma cor, esta outra cor aqui, em hexadecimal. Tá vendo que nesse exemplo aqui ele sequer coloca o padrão decimal. Né? Como eu estou falando para vocês, toda referência vai acabar sendo aí em hexadecimal, pelo menos na internet. Então tá aí, mudou a cor para gente. Né? Agora, como é que eu poderia fazer, Ricardo? Né? Vocês poderiam estar perguntando, como é que a gente poderia fazer? Será que existe algum recurso um pouquinho melhor do que esses daqui? Tem até uma outra área aqui interessante. Eu tenho aqui o Color Picker.
né? Então, vocês percebam que a gente não precisa instalar ferramenta nenhuma, tá tudo aqui. Então, eu quero pegar um tom aqui, esse aqui, um tom mais escuro, né? Pronto, esse tom aqui tá, esse aqui tá bonito. Então, eu vou pegar este tom. Então, vocês percebam que a gente pode estar aqui, ó, alterando as tonalidades de cores para pegar aqui a cor que mais tiver a ver aí com o portal que vocês estão construindo. Então, vou colocar aqui. Vou pegar essa outra tom de cor para colocar aqui embaixo, no subtítulo, eu quero colocar outra cor. Style, Color, e vou colocar esse tom de cinza aqui que eu achei bonito, aqui dentro. Então, tá aí. Opa, o color não foi aplicado aqui porque eu coloquei igual. E são 2 pontos no atributo CSS que nós estamos colocando aqui. Então, agora sim. Ficou o título em um marrom escuro aqui, um cinza claro. Se nós quisermos ampliar aqui para a gente ver melhor, então tá aqui. O texto aí da nossa página. E se você não tiver acesso à internet para poder visualizar esses padrões de cores? Vocês poderiam estar utilizando uma outra ferramenta. Por exemplo, aqui no Windows nós temos o Paintbrush. O Paintbrush ele já traz aqui para vocês uma série de cores. Aqui, ó. Se nós clicarmos aqui em editar cores, vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, eu quero selecionar este padrão de cor aqui. Pronto, gostei desse padrão. Então tem aqui, ó, vermelho, verde e azul. Se nós quisermos colocar esse padrão de cor aqui no nosso parágrafo, Style, que é o nosso atributo, Color, RGB, e aqui eu vou colocar o padrão de cores, 49, 97, 111. 49, 97, 111. Conferindo, é isso aí. Vamos agora voltar ali para a nossa página para conferir. Então, ele trocou a tonalidade aqui, de todo o texto para aquela nova cor que vocês acabaram de ver. Então, nós temos essas 3 formas. Existem maneiras de calcular a cor, mas não é o nosso propósito aqui, por enquanto, aprender como é que calcula essa cor. O que é importante aqui é a gente saber como utilizar as cores, e aonde nós podemos pegar essas referências de cores. Tá bom? Essa tag Style vocês podem aplicar, inclusive, aqui no corpo da página. Eu poderia colocar aqui Style. Nós temos aqui um outro atributo para colocar uma cor de fundo para o corpo inteiro. Então, Background Color. A gente pode definir aqui uma cor de fundo. Então, vamos pegar uma cor bem clarinha aqui, só para a gente exemplificar. Vou pegar essa cor aqui. E vamos colocar aqui, cerquilha, porque é uma cor hexadecimal, vocês já aprenderam isso. E vamos atualizar aqui. Ficou aí, ó, a tonalidade do fundo desta página ficou num tom meio azulado aqui no fundo. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a aula de cores. Lembrem-se, esse atributo Style é onde a gente pode começar a definir as nossas propriedades e valores CSS. Nós vamos